como nós anunciamos, vamos estar dando início a uma nova série de estudos. E estamos intitulando esses estudos, que começam a partir de hoje, como Gigantes da Alma. Uma série de estudos que tratam das questões da alma. Gigantes da alma é o tema de uma série de lições que vamos fazer aqui, é o tema central. Vamos tratar de vários problemas aqui, como medo, ansiedade, depressão, mágoa, sentimento de culpa. Uma série de fatores que vamos estar tratando são fatores da alma do homem. Estão intimamente ligados com a existência humana. Mas hoje pela manhã, nós vamos falar especificamente sobre o pecado. E eu tenho como título, para essa lição de hoje, o gigante número 1 da alma, o pecado. Não teríamos condições de falar sobre os outros gigantes da alma sem falar desse gigante número 1 da alma do homem, que é o pecado. É interessante que não quer dizer que necessariamente pessoas que estejam passando por medo, ansiedade, depressão, seja uma consequência direta do seu pecado em particular. Mas com certeza a depressão, a ansiedade e medo são consequências do pecado na raça humana. São manifestações desse pecado nesse corpo que se tornou mortal por causa do pecado que entrou na raça humana. Então, todos os temas que vamos abordar nessa série de lições na Escola Bíblica Dominical trata dos males que afligem a alma do ser humano, seja ele cristão ou não cristão. Males que afetam a alma do cristão. E são males próprios do homem, do ser humano, que angustiam, enfraquecem e desanimam os homens na caminhada terrena. O que difere, então, nessa questão, amados, é como reagimos, é como reage cada um ao encarar essas situações, essas circunstâncias. Tanto cristãos, como reagimos a essas coisas, como não cristãos, reagem também a essas coisas. É isso, todos estão sujeitos, fadados a passar por esses problemas, mas é a maneira de reagir de cada um que traz toda a diferença na luta e no combate a esses males. Então, como cristão, você precisa saber que esses males existem, que são próprios da raça humana, mas que Satanás está por trás e procura nos atingir através dessas coisas, para minar a nossa fé, para nos desanimar na caminhada cristã, para nos impedir de termos a vida plena, a vida abundante que Jesus prometeu a cada um de nós. Nós, como crentes, somos convictos de que Jesus é a solução e de que Jesus tem a solução para todos os males. Estamos convictos disso. Ele permanece fiel, e nós também
devemos estarmos fiéis, vigilantes, evitando que o inimigo de nossas almas, Satanás, encontre brechas na nossa vida para fazer os estragos que ele quer fazer na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, esses assuntos que irão ser tratados, nessa série de lições, são para nos trazer algumas reflexões desses problemas que nos afligem. E colocamos o pecado, como já disse, como o gigante número 1 da alma humana, porque entendemos que esse é o maior mal do ser humano e fonte geradora de todos os outros males, como já falamos aqui, principalmente por afastar o homem da sua comunhão com Deus. Então vamos entender um pouco o que é isso. Primeiro vamos para o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Aqui começa toda a história do pecado na raça humana. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Uma ordem, um mandamento de Deus, que nós vamos ver agora no capítulo 3, que foi quebrada pelo homem. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia,
E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor: então a serpente, porquanto fizestes isso, serás maldita mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Até aqui é um panorama inicial aqui a respeito da origem do pecado, né? De como tudo começou na raça humana, a questão do pecado. Deus deu uma ordem e o homem desobedeceu essa ordem do Senhor. O que é o pecado, então? Ora, se fôssemos falar assim em linha direta, imediata, pecado é desobediência. É desobedecer a ordem de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus. Mas nós encontramos na Bíblia, irmãos, muitas palavras que são traduzidas como pecado. Entre elas nós temos rebelião, transgressão, iniquidade, maldade, erros e etc. Em hebraico, que é a língua original em que o Velho Testamento foi escrito, temos muitas palavras que definem o pecado, desde critérios mais simples, como dizer pecado é errar o alvo, até critérios mais complicados, mais profundos, de dizer que é uma depravação total do ser humano. Mas encontramos nas definições de pecado, no hebraico, na língua original, sendo pecado como sendo um pecado inicialmente sem intenção, daquele que comete o erro, por não saber ou por não ter lembrado
da ordem ou da orientação divina. Também algumas palavras definem pecado como sendo pecado por distração, por engano ou por tropeço. Mas há também definições de pecado no Velho Testamento como ofensa, transgressão de um limite moral, daquilo que foi estabelecido por Deus, um pecado esporádico, mas que tenha sido feito de maneira deliberada. Alguém que sabia que era pecado, mas mesmo assim cometeu tal ato pecaminoso. Também encontramos a ideia de pecados de premeditação, que alguém, mesmo sabendo das consequências de sua transgressão, e que ainda aceita a soberania de Deus na sua vida, mas decide aquele pecado que estava planejado na sua mente, ele decide levar às vias de fato. E um outro pecado, que é o pecado de rebelião. Diferente do pecado de premeditação, que o pecado de rebelião é o pecado em que a pessoa rejeita, o pecador rejeita a soberania de Deus. Ele peca porque quer se rebelar contra Deus. Ele peca de propósito para ofender a soberania e a santidade de Deus. É o pecado da rebelião. É um pecado constante, costumeiro, rotineiro. E a pessoa faz de propósito para ofender, ou numa tentativa de rejeitar e ofender a soberania de Deus. Mas tem uma palavra, irmãos, interessante. Eu estava fazendo esse estudo sobre pecado, já tinha visto antes e agora mais uma vez, que me chamou a atenção, uma palavra na língua original que é traduzida por iniquidade. Essa palavra chama-se avon. Já viram falar em avon? A palavra no original grego avon significa iniquidade ou perversidade, depravação, que aqui já é uma abordagem mais profunda da palavra pecado, da expressão pecado, no Velho Testamento, ladeada aí com essa palavra de rebelião. Essa palavra avon, que é traduzida na língua original por iniquidade, ela aparece 177 vezes no Velho Testamento. É um pecado cometido com intenção, pois se sabia que estava cometendo tal pecado, mas a pessoa foi incitada por sua inclinação carnal para o mal. É o que nós chamaríamos aqui de carnalidade aflorada, impulsos incontroláveis, desejos e paixões carnais que cegam o entendimento daquela pessoa momentaneamente. Às vezes até uma pessoa cristã séria, comprometida com os valores do reino, pode ser acometida de um momento assim de falta de lucidez, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele é cegado pelas paixões carnais, sabe que é pecado, mas não consegue vencer os seus desejos e os seus impulsos carnais, porque essa carnalidade foi aflorada pela sua natureza que é inclinada para o mal. É isso que é a ideia da palavra iniquidade.
no original hebraico. Na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra mais usada é hamartia. Aparece 266 vezes no Novo Testamento. E essa palavra serviu ao propósito de descrever o homem caído, apresentando esse homem, a humanidade desse homem, como sendo alguém que está debaixo do domínio do pecado. Uma humanidade debaixo do pecado, consequentemente, escrava do pecado. Essa é a ideia dessa palavra. E as definições, então, para essa palavra no Novo Testamento ficam assim: não ter parte com Deus, ou não ter parte em um projeto de Deus, errar o alvo, estar errado ou desviar-se do caminho da retidão e da honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Aquilo que é errado, uma ofensa, uma violação, um pensamento ou uma ação coletivamente, conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou por várias pessoas. Já a palavra iniquidade aparece 14 vezes na revista, no Novo Testamento, na revista e atualizada, e 20 vezes na versão revista e corrigida. E em ambas traduções, essa palavra apresenta a tradução de uma palavra chamada anomia, que é viver sem lei. Alguém que decide quebrar as leis, viver sem lei. E 4 vezes ela é apresentada aqui nesse sentido do Velho Testamento, né, dessa depravação total do ser humano de um modo geral. E uma vez ela é apresentada, a palavra iniquidade é apresentada nesse contexto de errar o alvo, como dito na tradução da palavra hamartia, né, fugir do propósito, sair do propósito para o qual foi originalmente criado. E nos evangelhos, apenas o evangelho de Mateus é que apresenta a palavra anomia como iniquidade, já que estava escrevendo para judeus e estava dentro de um contexto de quebra das leis divinas. Então era uma palavra mais aplicável para a cultura judaica, e mais que para nós nos dias de hoje tem todo sentido quando você entende o Velho e o Novo Testamento, o sentido desse pecado, né, cometido pela raça humana, que é produzido pela sua natureza pecaminosa. E aqui Paulo, em alguns momentos, vai distinguir o pecado como a natureza pecaminosa e os pecados como frutos, né, dessa natureza pecaminosa, né, ou seja, resultado de quem é. Porque é pecador, você comete os pecados. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Ok, pensando um pouco mais a respeito do pecado, depois de termos essas definições aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento, podemos pensar agora sobre a universalidade do pecado e a depravação total, né? Por universalidade do pecado, estamos dizendo que o pecado de Adão contaminou toda a raça humana. Por isso que o salmista, lá no Salmo 51, se você quiser conferir aí, Salmo 51,
versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. O pecado, irmãos, para pensarmos na universalidade do pecado, o pecado é como um veneno mortal que tem espalhado por toda a raça humana, por todas as partes e a todas as potencialidades da alma do ser humano. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 5, ao descrever, Isaías capítulo 1, versículo 5, ao descrever essa universalidade do pecado e essa potencialidade do pecado na alma, o profeta Isaías disse assim: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Isaías, capítulo 1, versículo 5. A parte B do versículo. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está doente ou enfermo. No verso 6, ele diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O ser humano totalmente corrompido, como um paciente que não tem nada sadio. Diz o profeta aqui: os seus pés estão inchados. Aliás, o seu fígado está inchado, os seus pés estão gangrenados, seus pulmões estão deteriorados. Assim está a alma do homem, infectada e gangrenada pelo pecado, até que Cristo, com seu sangue, nos cure, nos purifique do nosso pecado, do nosso mal. A Bíblia diz, irmãos, tanto no Salmo 14, de 1 a 3, quanto em Romanos 3, de 10 a 13, que não há um justo, não há um justo, nenhum sequer, na raça humana. Nenhum justo, nenhum sequer. Chamamos esse primeiro pecado da raça humana de pecado original ou pecado federal, porque ele foi representativo para toda a raça humana e contaminou a todos, sem exceção. E com esse pecado, naturalmente, nós falamos sobre a depravação total do ser humano. É bom que se diga, irmão, quando falamos de depravação total, não estamos falando de alguém que não possa fazer o bem. Aliás, há ímpios até que fazem o bem mais do que muitos que se dizem cristãos. Mas estamos falando de pessoas que até os seus atos de bondade foram corrompidos. São chamados, inclusive, pelo profeta Isaías, em Isaías 64, versos 6 e 7, de trapos de imundícia. Os atos de bondade são incapazes de salvar o homem. Podem ser bons em si, no sentido humanitário, de ajudar alguém, mas são incapazes de salvar a alma do homem e livrá-lo desse grande mal que afetou a sua alma e a sua relação com Deus, que é o pecado. Quando falamos de depravação total, então, queremos dizer, primeiro, que o pecado
perverteu o intelecto do homem. O pecado perverteu o intelecto do homem. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que havia trevas na face ou sobre a face do abismo. O mesmo acontece, o mesmo sucede com o entendimento da escuridão que está sobre a face desse abismo. Assim como a sal em cada gota d'água do oceano, a amargor em cada galho de absinto, assim há pecado em toda faculdade humana. A mente fica obscurecida. Então o pecado perverte o intelecto do homem porque a sua mente fica obscurecida. Por isso o homem sabe pouco de Deus. Tudo que nós pudermos saber sobre Deus, vamos saber por meio de revelação, aquilo que Deus nos revelar na sua palavra. E aquilo que Ele já se revelou na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A mente está obscurecida desde que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O efeito foi colateral. Aquilo que o diabo disse, você vai ser igual a Deus, aquilo trouxe o que? Uma obscuridade para a mente do homem. Aconteceu exatamente como Deus disse: vai haver uma morte, você vai perder essa ligação, essa comunhão. Você só sabe o que sabe, você pode só conhecer o que conhece por causa da sua ligação comigo, da sua comunhão comigo. Mas quando o homem resolve pecar, então a sua mente é obscurecida, os seus olhos foram abertos no sentido físico, mas ele foi obscurecido no sentido espiritual, porque ele enxergou que ele tinha cometido pecado contra Deus. Ele enxergou a natureza do seu pecado, por isso ele fez o quê? Se escondeu. Ele se escondeu de Deus. Então, passou a existir no ser humano uma ignorância com relação às coisas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente falando. Então, somente quando a pessoa é restaurada, reconciliada, alcançada pela graça de Deus, é que ela novamente pode entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, por causa da ignorância da mente, ou do entendimento, há erro, há pecado, há engano, porque nós não temos condições de fazer julgamento honesto das coisas. Trocamos o amargo pelo doce, o doce pelo amargo. Olha o que diz aí Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, uma pessoa que perdeu completamente, ou que teve o seu intelecto completamente pervertido por causa do pecado. E ainda há muito orgulho, muito arrogância, muito preconceito, além desse muito raciocínio carnal, por parte desse intelecto pervertido do homem. Em Jeremias capítulo 4, versículo 14, o profeta diz assim: até quando hospedarás contigo
os teus maus pensamentos? Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma outra característica da depravação total, já falamos que ela perverte o intelecto. Outra característica é que perverte o coração. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é extremamente perverso. É um pequeno inferno o coração do homem. O coração do homem, ou no coração do homem, há muitas concupiscências, obstinação, que é a dureza de coração, infidelidade, hipocrisia, comoções pecaminosas que, à semelhança do mar, agitam de um lado para o outro, com ira, com vingança, com maldade, com maquinações do mal. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3. Eclesiastes 9:3, o escritor sagrado diz assim: o coração do homem está cheio de maldades, nele há desvarios enquanto vivem. O coração do homem é a oficina de Satanás, é onde o inimigo planeja todo o mal. Jesus disse, certa vez, que é do coração do homem que procede todo o mal, todo o pecado. O adultério, a vingança, o ódio, toda sorte de pecado brota do coração do homem que foi corrompido pelo pecado. Essa é outra característica da depravação total. O pecado também corrompeu a vontade. Quando falamos inicialmente que o pecado como desobediência é o trono da rebelião. Desobediência é a característica de alguém que se rebelou contra a autoridade de Deus sobre a sua vida. O pecador contraria a vontade de Deus para cumprir sua própria vontade. O profeta Jeremias, no capítulo 44:17, estava fazendo um lamento com o povo, dizendo que o povo estava seguindo a própria intuição de sua vontade e não seguindo a vontade de Deus. Quando diz assim: queimaremos incenso à rainha dos céus. Ou seja, Deus era contrário a essa prática e o homem deliberadamente, ou seja, de uma maneira rebelde, ia contra essa prática proibida pelo Senhor. Porque há na vontade desse homem corrompido uma inimizade enraizada contra a santidade. É como se o homem tivesse um tendão de aço que se recusasse a se dobrar diante de Deus. Onde está então a liberdade da vontade? Está cheia não somente de indisposição, não é simplesmente uma questão de indisposição de obedecer, mas uma necessidade de oposição, de se opor à ação de Deus, ou à vontade de Deus, de se opor ao que é espiritual. De se opor ao que é espiritual. Então, irmãos, o pecado perverteu o intelecto, perverteu o coração, perverteu a vontade e, por fim, o pecado perverteu os afetos, as emoções, os sentimentos. Os afetos são pequenas engrenagens
no nosso ser, que como uma mola propulsora por uma força de vontade, que quando afetado então pelo pecado, faz com que os sentimentos estejam desmoronados, os afetos colocados em oposição àquilo que lhe seria próprio um ser humano. É por isso que quando a pessoa se torna um crente em Jesus Cristo, e o amor de Deus toma conta do seu coração, nós dizemos que é inadmissível para esse crente não ter os seus afetos restaurados. Os sentimentos como ódio, vingança, falta de perdão, amargura, ressentimento, não deveria nem se nomear entre nós os cristãos. Porque essas são características de afetos que foram tocados pela depravação total. Mas quando você tem um encontro com Cristo, essa natureza ela é transformada. Mesmo sabendo que o velho homem está aí, mas você também tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Mas quando os afetos são afetados, né? Ficou até estranho, né? Redundância. Quando nossos sentimentos e emoções são afetadas, nós dizemos então que o nosso amor vai estar alicerçado sobre o pecado, as paixões desse mundo, a nossa alegria vai estar sobre as coisas deste mundo, e não sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. Nossos afetos, irmãos, são tão naturais como o apetite de um homem doente, que deseja coisas que lhe são prejudiciais e nocivas. Febril, ele pode desejar bebida gelada. Em oposição à santidade, desejar luxúrias. É assim que o pecado vai tomando conta dos afetos. Nossas afeições, nossos afetos devem ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Quando temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Pensemos um pouco mais adiante nas consequências do pecado. Como o pecado nos afetou e como o pecado nos afeta, né? Pensando nas consequências do pecado. Como é que o pecado chegou até nós? Já vimos aqui quais as implicações desse pecado sobre nós, a natureza, a universalidade desse pecado, como ele produziu essa depravação sobre nós. E agora, quais são as consequências desse pecado? O pecado traz consigo e todas as consequências maléficas às nossas vidas. Eu costumo dizer que o pecado nos faz de idiotas. O pecado é um sistema perverso de idiotização do ser humano. Por quê? Nós sabemos das consequências nefastas, perversas, destrutivas do pecado e ainda assim os cometemos. Ainda assim os praticamos.
E muitas vezes, como aquele senso comum, aquele senso que nos falta inicialmente de pensarmos nas consequências dos pecados antes de cometê-los e na gravidade dessas consequências. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. E a pessoa que está presa ao pecado, escravizada ao pecado, ela não encontra forças, mesmo reconhecendo o pecado, muitas vezes não encontra forças para poder vencer esse pecado. Lá em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que acontece? A pessoa sabe que é pecado, sabe que vai ficar escrava do pecado, mas ela vai começando, a vida dela vai transformando, vai se transformando paulatinamente, dia após dia, pensamentos e hábitos que vão tomando conta do seu ser, começando a influenciar o seu caráter, e aquilo que era pecaminoso e perverso começa a ser algo natural. A pessoa começa a se tornar insensível, a consciência vai se cauterizando e a pessoa começa a ficar insensível com relação ao pecado. Mas falando de um modo mais didático, vamos dizer assim, nós podemos dizer que a primeira consequência do pecado é o afastamento de Deus, o afastamento da presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, e morte é estar destituído, separado da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3, 23. Destituído, separado. A glória de Deus, irmãos, é a representação da presença de Deus. Então, se alguém está destituído ou separado da glória de Deus, está separado da presença de Deus, porque o pecado afasta o pecador da presença de Deus. Aquilo que está escrito lá no primeiro texto que lemos, em Gênesis capítulo 2, versículo 17: certamente morrereis. Não é necessariamente a morte física, embora ela seja consequência também do pecado, mas é principalmente a morte espiritual, o afastamento da presença de Deus. Estou falando que não é necessariamente a morte física, porque o primeiro homem que pecou, Adão, ele demorou 930 anos para experimentar a morte física, como consequência do seu pecado. Mas o seu pecado não só trouxe morte física a ele, mas trouxe morte física a todos os seres humanos. Mas a principal característica dessa morte aqui, certamente morrereis, é o afastamento da presença de Deus. É estar separado da presença de Deus. A segunda consequência que poderíamos nomear aqui para a questão do pecado é a culpa. Culpa é uma condição resultante da violação da lei de Deus. Mesmo que o indivíduo não queira assumir a culpa vai corroê-lo. Mesmo que você não admite, mas por dentro ela vai trabalhando, vai num processo de autodestruição do ser humano, do pecador. É uma condição, irmãos, a culpa ela é uma condição inerente do ser humano, é uma realidade.
Admita ou não, a culpa é uma realidade. Mesmo sem reconhecer os seus erros, o homem estará sob a condição de culpado diante de Deus. E por ser culpado, merece castigo. Daí a necessidade de julgamento e condenação. E se ele não se arrepender, ele irá experimentar o peso da ira de Deus sobre sua vida. Uma outra questão muito interessante, irmãos, é que as pessoas, acontece com bastante frequência, que a pessoa sente-se culpada por uma ação cometida, mas só fica no sentimento de culpa. E ela não procura mudar a ação. Ela fica só sentindo que está culpado, mas ela não muda a sua característica, a sua maneira de agir e de viver. Por quê? Ela vai vendo todo mundo fazendo, sabe aquela história, todo mundo faz? Todo mundo faz, e aí você não está vendo acontecer nada, você vê o ímpio às vezes prosperar, e você que é crente está patinando e tal, o cara, então eu vou também fazer o que é errado também, porque está acontecendo nada com o cara lá que está totalmente, deliberadamente contra Deus, e eu que estou me esforçando, tentando andar no caminho do Senhor. Então a pessoa começa racionalizar o seu pecado e o seu sentimento de culpa. E isso faz com que ele se sinta ainda mais culpado. E quanto mais culpado ele se sentir, mais vezes ele se afundará no pecado. Porque ele começa a acreditar em algumas mentiras, dizendo que não há chance, não há mais perdão para ele, então ele continua a viver na prática do seu pecado. Porque passou a experimentar uma consciência insensível. Outra característica, ou consequência, melhor dizendo, do pecado, é julgamento e condenação. Aquele juízo que veio sobre Adão, irmãos, como imputação sobre toda a raça humana, a Bíblia diz que por causa disso todos deverão comparecer diante do tribunal divino, do juízo final, para prestar conta dos seus atos. E o Senhor, como santo juiz, julgará com equidade, segundo as obras de cada um, tendo como base a verdade. Todos estarão diante do grande trono branco do Senhor. Então, olha só, e a consequência, a consequência imediata do julgamento é que se essa pessoa não estiver em Cristo Jesus, ela experimentará a condenação. Porque o castigo de Deus para a vida do crente é disciplina. Mas o castigo de Deus na vida do ímpio é juízo, é condenação. Em João capítulo 12, estamos terminando, irmãos. João capítulo 12. João 12, verso 48. Diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Irmãos, fica claro aqui para nós que o pecado traz condenação. Em Romanos 8, de 1 a 3, o apóstolo Paulo deixa claro que a condenação final
não será uma realidade na vida daqueles que têm Cristo ou que estão em Cristo, porque esses já experimentaram nesse tempo a eliminação da culpa e condenação na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A conclusão que se chega é que joga por terra todas as pretensões dos hereges a respeito da justiça, de atribuir injustiça a Deus no seu julgamento, na salvação dos que creem e na condenação dos que não creem. A parte D do versículo 3 de Romanos capítulo 8 tira toda a dúvida no meu entendimento. A parte D do versículo 3 de Romanos 8 diz assim: com efeito condenou Deus na carne o pecado. Com efeito condenou Deus na carne o pecado, ou seja, em Cristo Deus condenou o pecado e pagou, e cumpriu-se a justiça de Deus pelo pecado na pessoa de Cristo. Então, por isso que Romanos 8:1 faz sentido para os que estão em Cristo Jesus. Engraçado que eu estava lendo alguma coisa sobre isso e vendo uma outra linha doutrinária ensinando sobre isso, e aí o camarada pegou esse versículo de Romanos 8:1 e traduziu da seguinte maneira: aqueles que permanecerem até o fim poderão não ser condenados. É uma deturpação do texto bíblico, porque está muito claro, está no presente. Nenhuma condenação há, não existe mais, já foi pago o preço da condenação e da culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nenhuma condenação. Quer dizer que nem mesmo a condenação final, porque a culpa nesse tempo presente já foi paga em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53:6 que Deus lançou sobre Cristo os nossos pecados na cruz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Pedro diz que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados. Em 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Deus julgou nossos pecados na humanidade sem pecado do seu Filho, que os carregou em nosso lugar. Mas, para os que não creem em Jesus, a Bíblia diz, João 3,36, sobre eles permanecem a ira de Deus. Já estão condenados. João 3:18-20. Já estão condenados, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O homem pecador receberá o castigo divino como resultado de suas más ações e de sua falta de fé e arrependimento dos seus pecados. Irmãos, é muito interessante a gente entender isso, né? Porque há uma corrente, né, doutrinária por aí que diz que Deus não condena o homem, é o homem que se condena a si mesmo. Olha, a condenação e o juízo é uma determinação divina. Foi Deus que impôs ao homem tal sentença e tal julgamento. O homem, evidentemente, vai colher esse julgamento pelas decisões que ele tomou. Mas não é o homem que está no controle dessa situação. É Deus quem está no controle dessa situação. Porque a Bíblia diz que sobre o homem que não crê, permanece a ira de Deus. Então é muito importante para a gente entender isso. E por quê? Porque esse homem, ele experimenta na sua vida todas as consequências dos seus pecados. E a consequência última das coisas do pecado é a morte.
E a consequência última no sentido de morte eterna, separação para sempre de Deus. Mas a morte vai estar sempre presente na vida humana. Morte física, que aqueles que não foram, exceto Enoque e Elias, que foram assuntos arrebatados sem morrer, e aqueles que estiverem vivos na época do arrebatamento da igreja, todos os seres humanos morrerão. Nós estamos nesse momento agora de crise, de pandemia, todo mundo preocupado, mas todos morrerão. Se vai ser de Covid, se não vai ser, seja de que for, mas todos morrerão um dia, porque é da natureza do pecado trazer a morte a todos os seres humanos. Nós ficamos tristes, ficamos chateados, ficamos com medo, nós temos muitas reações com relação à morte, porque nós não fomos feitos para morrer, mas o pecado trouxe a morte sobre nós. E a morte é terrível, é chamada inclusive de o último inimigo a ser vencido. É terrível. Mas a ressurreição de Cristo é a grande garantia, é o grande triunfo que nós temos sobre a morte. Por isso que Paulo pôde dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A sua capacidade de nos fazer sofrer, de nos fazer angustiar, os seus dias estão contados. Porque Jesus triunfou sobre a morte e prometeu que todos que estiverem nele também triunfarão um dia. Porque estão firmados nessa verdade, foram alcançados pela graça salvadora de Cristo. Mas entre a morte física e a morte eterna, há a morte espiritual, que é viver aqui agora nesse mundo separado da glória de Deus, separado da presença de Deus, viver uma vida de total rebelião contra Deus, viver debaixo do domínio do pecado. Mas para nós que somos cristãos, a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Porque Ele não só nos livrou da culpa do pecado, mas nos capacitou para vivermos libertos do poder do pecado. E um dia, quando estivermos com Ele, estaremos livres para sempre da presença do pecado. E é por isso que nós temos que buscar, como diz o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, que devemos mortificar, fazer morrer a nossa natureza terrena. Em Romanos 8,13, Paulo disse assim: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está na versão revista e corrigida. Irmãos, essas palavras são profundas para nós. Pensarmos, repensarmos a nossa vida cristã, a necessidade de termos a mortificação do nosso pecado e encontrarmos em Cristo a solução para os nossos pecados. E aqui vai no finalzinho dessa palavra algumas orientações, algumas recomendações. Em primeiro lugar, nunca devemos nutrir a nossa carne, dar alimento para ela. Paulo diz em Romanos 13,14: revestíveis do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. O que Paulo está dizendo: não alimente a sua carne, não dê munição para ela, não alimente os seus desejos carnais. De que maneira eu posso fazer isso? O que eu estou procurando ver ou ler na TV, no cinema, nas revistas, nos livros, na rua? O que eu estou fazendo está alimentando meus desejos? Como é que eu estou namorando? Como é que eu estou no meu casamento? Como é que eu estou no meu trabalho?
Essa história de que a ocasião faz o ladrão, irmão, isso é um ditado mentiroso. Viu? É o contrário. A ocasião revela o ladrão. Não é a ocasião que faz o ladrão, não. A pessoa já tem inclinação para roubar. E ela vê a oportunidade, uma ocasião, então ela se revela. Toda essa corrupção que aconteceu em nossa nação, e que ainda acontece, a gente está vendo aí o superfaturamento dos respiradores, das máscaras, dos remédios, todo tratamento, construção de hospitais superfaturados. Como é que um governador consegue construir um hospital com 5 milhões de reais e outro, um hospital nas mesmas proporções, consegue fazer por 60 milhões? Tem alguma coisa errada aí, ó. Ou não? Ou só eu que estou vendo isso? Essa corrupção já faz parte da natureza da inclinação. O cara já é corrupto por natureza. Pode prestar atenção lá. Pode prestar atenção lá nos históricos dessa pessoa. De repente não foi alguém que colou na prova. De repente não foi alguém que mentiu para os pais. De repente não foi alguém que avançou o sinal vermelho, que deu um atestado lá para poder não ir trabalhar, mesmo tendo condições de trabalhar. Agora, uma ocasião dessa de roubar milhões é só um resultado de uma natureza que já vinha sendo afetada há muito tempo. Há muito tempo. Como eu estou me vestindo? A forma como eu visto pode alimentar meu próprio desejo sexual, pode me fazer sentir provocante e pode alimentar o desejo sexual de outra pessoa também. Como é que eu me reajo diante das injustiças sofridas ou das provocações? Eu tenho tendência a ficar com rancor, com amargura, com ira. Mas no momento em que percebo que isso acontece, ou que vai acontecer, eu devo dar um basta. Se eu sou um cristão, devo dar um basta, tirar o coração disso, não deixar que os sentimentos se aflorem, cortar o mal pela raiz. E diante das críticas, como é que eu reajo? Com rancor, com orgulho, com autoritarismo? Enfim, precisamos restringir deliberadamente a carne, reagindo de maneira radical contra o poder da carne. Devemos orar e vigiar. E precisamos ter consciência que foi pago um alto preço para a nossa libertação do pecado. E sermos humildes, reconhecemos que não conseguimos fazer nada disso sem a dependência do Espírito Santo. Humildemente depender dele, porque acreditar que podemos mortificar a nossa carne com as nossas próprias forças seria uma tolice da nossa parte. E o que Deus requer de nós, além desses cuidados que foram colocados aqui, que nos arrependamos dos nossos pecados, que confessemos a nossa culpa, o nosso pecado diante do Senhor e que o abandonemos, não continuar na prática do pecado. Então, amados, nessa manhã, tratando desses gigantes da alma, devemos pensar que o pecado ele é o desencadeador de todos os outros sentimentos, todas as outras ações más e perversas do nosso coração. Lidarmos com isso de uma forma muito firme, com muito cuidado, porque para não desagradarmos o nosso Deus, para não desobedecermos às leis de Deus, para não nos rebelarmos contra a vontade de Deus,
E os pecados sempre trazem fortes e tristes e até mesmo fatais consequências. Evitemos o pecado a todo custo. Eu estava aqui pensando, se a gente tiver o mesmo cuidado com o pecado que a gente está tendo com relação à pandemia, os cuidados, todo mundo atento, preocupado, né? Higiene pessoal, quem sabe estejamos precisando também fazer uma higiene na nossa alma. E essa mesma, evitarmos o pecado da mesma forma que estamos procurando evitar sermos afetados por esse vírus da Covid-19. Quem sabe Deus está nos mostrando alguma coisa nesse sentido. Vamos colocar a nossa vida em consagração, Senhor, aproveitar essa grande oportunidade e lidar com esse gigante da alma, de modo que alcancemos vitória. E aí nós vamos encontrar mais razões para vencermos as outras debilidades da alma, os outros sentimentos que vão tomando conta do nosso coração. Amém? Vamos orar.